E aí? Olha eu aqui, Adriana Sanches, em mais um Papo Quadri. Ó, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem aí. Sigam também no Instagram, Papo Condri. E tem eu, né, gente? Sanches Adriana. Olha, hoje eu tô com um assunto sensacional. Tô trazendo um rapaz aqui, o Bruno Henrique da Silva, que é formado em marketing, trabalha na área da saúde. Ele tem 27 anos e ele vai contar para nós como que ele conseguiu eliminar mais de 50 quilos, mudando seu estilo de vida. Vamos lá? Bruno, conta aí pra gente. Como que você começou? Como que você resolveu mudar a sua vida? Adriana, primeiramente é um prazer estar aqui, né? Poder compartilhar um pouquinho da minha história aí. E já motivou tantas pessoas, né? Tá mudando o estilo de vida também. E é uma pequena, longa história, né? Com certeza, né, Bruno? O prazer é meu, tá? Muito obrigada por ter aceito. Vamos lá, vamos incentivar as pessoas aí contando a sua história. Sim, sim. Na verdade, eu vinha de muitos anos, né? De uma rotina de trabalhar, comer, dormir. Basicamente, essa era a minha rotina, né? Era totalmente dessa forma. Nada de atividade Nada de física. atividade física, até para ir numa padaria eu tinha preguiça. Não digo que seja só preguiça, mas um pouco de dificuldade mesmo, né, porque todo aquele peso Mas todo aquele peso. Quanto que era esse peso, Bruno? era exatamente 143 quilos. Ah, E consegui chegar nessa marca de 143 quilos. 143 quilos. Mas com que idade você chegou nessa quilagem aí de 143 quilos? Olha, foram muitos anos cultivando, né, os maus hábitos para poder chegar nesse peso. Porque você é jovem, né? Tá? Sim, sim. 27 anos. Sim, mas aos poucos, né, não é de um dia para o outro que a gente vai ganhando peso, né, é toda uma rotina de maus hábitos e tudo mais, e também não é do mesmo de um dia para o outro que a gente perde muito peso, Com né. certeza. É uma Mas nesse pico desse peso, você estava com qual idade, você recorda? Olha, aqui eu tô com 27 agora, Sim, eu estava com provavelmente 25, foi em foi em 2020. A 2020, data que me marca foi dia 15 de dezembro de 2020. foi o auge, assim, do extremo mesmo. E por que que te marcou tanto essa data, Me Bruno? marcou porque minha mãe falou: "Vou marcar médico pra você". E marcou. E eu fui assim, meio a contragosto, né, no médico. Mas Um médico, médico clínico num geral, clínico geral, pra mas fazer um check-up, para né. fazer tá, porque a sua mãe achou que você não estava bem? Eu não me lembro por que motivo, ela marcou um médico pra mim, e eu fui. E quando eu fui fazer a triagem, né, Sim, pra entrar no médico e tal, com as sim. enfermeiras, a hora que eu subi na balança, que eu olhei, 143 quilos, eu tomei um choque, sabe. É, imagino. Você E não sabia, não sim, tinha o hábito de pesar. sim, exatamente. Eu sabia que estava muito pesado, mas eu Sim. meio que me negava a enxergar isso, sabe. E aham. Qual que é a E tua eu estatura? tenho 1,70 m. 1,70 m para 143 quilos, né. E isso era muita coisa, eu tava obesidade mórbida já na realidade, né. É, obesidade mórbida, muito Então, jovem. eu me assustei com aquilo, né, e eu pensei no mesmo momento, eu pensei: "Eu preciso fazer alguma coisa". E entrei na médica, tal, falei pra ela, né, que eu tinha me assustado com o peso, e tal, e me propus a mudar. Tá. E Então nisso partiu de você. A médica acabou te falando: "Bruno, tá". todo mundo me J falava, já né. falava Sim, na então. na realidade é uma coisa, assim, é uma situação até um pouco difícil, eu vejo, porque eu acho que a mudança não é a primeira mudança, eu acho que tem que ser de mentalidade, né. Com E a certeza. mentalidade de quem tá ali nessa situação de obesidade, de maus hábitos, é muito complicado, é muito difícil sair daquela bolha, né. É, Então é o que a gente mais escuta, às vezes a pessoa tá querendo ajudar, mas fala: "Ô, você precisa emagrecer, você precisa é. perder peso", muitas vezes eu ouvia isso como insulto, Com sabe. certeza, porque É, não é fácil, né, Bruno? Não é fácil exatamente. sair do platô, sair de uma situação Sim. assim. E eu vejo que é muito difícil, assim, você sair dessa questão e furar essa bolha e procurar ajuda realmente, né. Tem que partir da pessoa. Sim, e eu saí de lá, eh, com o pensamento de que precisava mudar, mas meio, como que eu posso dizer? Meio contrariado a
realmente sair, porque era uma zona de conforto que eu estava há muitos anos, né. Sim. Ô Bruno, mas durante essa sua consulta, teve alteração ali, na triagem, aferiu sua pressão, você tinha alguma coisa Sim, sim. alterada? Então, Adriana, por incrível que pareça, eu tinha 2 coisas alteradas, era a pressão, que a minha Aham. pressão em repouso era 16/8, alguma coisa assim, Bem e alta. ácido úrico eu tinha também desregulado. Tá, estava bem Sim, alterado, entendi. A pressão estava muito alta, né, exatamente. Bruno? Hoje em dia minha pressão é 12/8, né. E Então o ácido úrico também foi regularizado, isso devido à alimentação, né. só alimentação e atividade Só física. alimentação e atividade física, que eu acho que são a base, né, de tudo. Não, bacana é isso, tá falando aqui que consegue sim, só com atividade física e mudando a alimentação, né, Bruno? O Exatamente. que você comia, Bruno? Tudo? Antigamente? Antes da Antigamente, minha é. mudança? Isso. Comia de tudo, mas assim, acho que são pequenas coisas durante o dia que vão virando uma bola de neve no final, né. Mas era diário, Era né, tipo diário. assim, refrigerante? Por incrível que pareça, refrigerante eu não tive muito costume, a gente nem tinha muito costume de comprar refrigerante em casa Sim. e tudo mais, mas, por outro lado, eu consumia muito suco artificial, aquele de Ah, o tá. famoso suco de pozinho, né. Sim, sim. Então, eu bebia assim, tipo 1 litro de suco em cada vez que eu ia comer. Tá. 1 litro, 2 litros, E sim, ali, tranquilo. no decorrer do dia, deveria ir uns 3 litros de suco, Sim, e né, o teor de açúcar é altíssimo, né. altíssimo. E por ser artificial, né, muitos condimentos Exatamente, prejudiciais, corante né. É, e conservantes e com tudo mais. certeza. E isso era a rotina, né. Eu Então, acordava de manhã, comia um pacote de wafer ou de bolacha recheada, assim, tranquilo. Às tá, vezes até mais que um, entendi. né. Aí era muito eu tomava um café de manhã, às vezes eu chegava na empresa, tomava outro, aí depois dava na hora do almoço, eu almoçava, depois tomava outro café, e Mas aí você tinha fome, era isso, Bruno? hoje em dia eu entendo que não era fome, Mas era na mais época, mania mania. ou ansiedade, Ansiedade? talvez. Ansiedade? Você era Sim. um rapaz ansioso? Sim, na verdade, eu acho que ainda sou, né. Aham. Mas hoje em dia eu sei diferenciar. Sabe controlar. Exatamente, porque eu não tinha uma noção, assim, do que era fome, do que era ansiedade, do que era saciedade, Que era sede do que até, era né. sede, do que me saciava ou não. Entendi. E era uma busca ali pela comida o tempo todo e Exatamente. Assim, não eram alimentos que me saciavam, né. Então, por exemplo, um pacote de bolacha recheada, tem um volume pequeno, mas altamente calórico, né. é, Então isso você precisa de pra te saciar, você vai precisar comer muito. porque o tipo de alimento, ele faz isso mesmo, né, por conter muito doce, muitas coisas Sim. artificiais, você saliva mais E e te instiga, e né, o próprio açúcar é, acaba te viciando, de certa é, forma, né. exatamente. Tem até um livro sobre isso, né, que Sim, sim. o açúcar é um vício mesmo, é uma droga. Sim. E até um assunto interessante, né, sobre essa questão de calorias e tudo mais. Hoje em dia, às vezes eu tô passando no supermercado, em algum lugar que tem, comidas que eu comia antigamente, que eu comia muito inclusive, né. Aham, E um fato que eu uso, assim, pra me motivar a colocar o pé no chão e falar: "Opa, isso aqui não é legal pra mim", eu pego e olho a informação nutricional. isso é bacana. Então, às vezes, isso já me desanima ali de pegar aquilo na hora, né, porque às vezes eu olho e falo: "Nossa, 3 bolachinhas aqui já são quase 200 calorias, né, Sim, sim, e isso vai valer a pena pra mim? é, Não vai". tem que tem que ter esse conhecimento, né, tem que saber um Sim, pouquinho o que que vale a pena, o que que não vale, o que que você vai colocar para dentro de você, o que que isso exatamente. vai acarretar, que benefício pode trazer, né. Era uma dieta pobre e sem controle nenhum, né. Sim. Bom, então foi isso, aí você foi na médica, aí você saiu, assim, meio contrariado, mas já querendo fazer uma modificação na sua vida. Exatamente, eu falei: "Eu preciso fazer alguma coisa", porque qual foi o meu pensamento? Falei: 143 quilos, eu tô aqui agora nesse peso, Com 25 anos de idade, com imagina? 25, daqui a pouco são 150 e daqui só ladeira abaixo, né. Com certeza. E eu pensei: "Onde eu vou parar dessa forma?". Olha, E fui pensando, né, o "Que que eu vou fazer? Nutricionista,
eu vou procurar um médico, o que que eu vou fazer? Tá, E hoje você já tinha essa consciência que tinha que ser para esse ramo, né, para esse lado de nutricionista. sim, sim. E aí que foi que eu já acompanhava alguns assuntos sobre emagrecimento saudável e tudo mais, e eu decidi iniciar um programa de emagrecimento, né, e foi lá que eu tive a instrução nutricional, psicológica, né, e de atividade física também, onde me deu uma base, um início muito satisfatório, né. Ah, que bacana, esse programa de emagrecimento oferecia tudo isso, essa estrutura. Exatamente. Tinha então atividade física, Sim, no caso eu fazia pilates, né, na pilates, época. Eu tinha acompanhamento acompanhamento nutricional. nutricional 7 dias por semana, né. Que Tinha bacana, acompanhamento psicológico também, que, que é motivava a gente, dava um apoio, um suporte, assim, bem legal. porque muitas vezes a fome tá na cabeça, né, Bruno? Exatamente, é o que eu falo, a mudança de mentalidade é a maior mudança, antes da mudança de atitude mesmo, é a mudança psicológica, né. Sim, por De é saber o que é legal, o que não é, muito importante então ter um isso é extremamente acompanhamento importante. psicológico também. Sim, exatamente. E aí foi que você ingressou, você imaginou que daria certo? Você já foi com uma boa perspectiva? Olha, pra ser sincero com você, eu cheguei sem perspectiva nenhuma, É mesmo? porque eu estava totalmente descuidado comigo mesmo, eu tinha o cabelo comprido, né, Ah, desde 2017 que eu não cortava o cabelo. sério? A Então autoestima? sim, a autoestima não tinha mais, né. É, No Bruno. meu Instagram, por exemplo, eu não movimentava desde 2017, por quê? Eu tinha várias fotos no meu celular, na minha nuvem, só que eu Sim. olhava aquilo e eu não gostava do que eu via. Né, então eu É. tenho até algumas fotos, depois posso te mostrar, né, Ai, tem até que algumas no meu Instagram de comparação, né, do antes e ai, depois. que bacana. A gente quer ver sim. Sim, mas, autoestima não existia mais, né. Então eu fui me deixando de lado, fui entrando nesse poço, e até que eu resolvi sair. É um quarto escuro, mas que tem saída. Sim, exatamente. E quando eu comecei, o meu processo, né, numa das primeiras semanas que eu fiz, uma das primeiras coisas que eu fiz foi doar meu cabelo, né, que eu cortei o cabelo e doei meu cabelo Ai, pro que bacana. Nossa, Pra pessoal que faz, perucas, né, pra sim, ajuda do tratamento ao do câncer. tratamento ao câncer, que atitude mais honrosa, né. Muito Sim, legal. e na realidade já era uma pretensão minha, né, eu já tinha querido cortar o cabelo várias vezes, mas eu falei: "Não, já cheguei até aqui, eu vou deixar pelo menos crescer pra mim conseguir doar". Ah, E tá. até o dia que fui cortar, eu falei: "Não, se eu precisar ficar careca agora, não tem problema, eu quero Aham. aproveitar o máximo desse cabelo", Ai, que né. bacana. E nisso que eu cortei o cabelo já deu uma mudada de visual, já deu um up, já foi um ânimo a mais pra continuar. Olha, que legal. E assim, é uma percepção que o pessoal tem também: "Ah, comida saudável é ruim, a comida saudável é difícil de fazer, a comida É, o saudável é pessoal fala comida cara". saudável, comida fitness, o pessoal usa esse termo. Na real é que as desculpas sempre vêm, né, a gente É sempre muito cria mais desculpas fácil, para não mudar, né. muito mais E fácil. na realidade não é assim, né, a comida saudável é muito saborosa, você sabendo, preparar, a comida saudável é muito fácil de preparar, é mais fácil até do que as não tão saudáveis. A comida saudável é barata, né, não é tão cara igual um fast food, por exemplo. E é muito açucarada, na realidade, comida barata, é por isso que perde o paladar, né. Sim, Então sim. quando insere numa comida, assim, com menos sal, menos tempero, né, com coisas mais naturais, eh, não percebe, mas com o tempo, com a insistência ali, vai modificando, né, vai voltando o paladar. Sim, sim. No meu caso eu não sei nem te explicar ao certo o que ocorreu, mas me virou uma chavinha, assim, do nada, Que bacana. que eu quis mudar, assim, de uma forma que aquilo era maior que eu, sabe. Mas Bruno, quando você pensou em procurar esse projeto de emagrecimento, alguém que te indicou? Como que você descobriu? Eu acompanhava pelas redes sociais, né, Entendi, há um então tempo, e eu vi alguns resultados, né, eu vi até de uma moça que ela tinha feito uma cirurgia bariátrica e tudo, mas ela usou como complemento para perder mais peso. Eu não me lembro ao certo se foi antes dela fazer cirurgia ou depois, mas ela também fez o programa. E eu pensei: "Se ela perdeu tudo isso, acho que eu também posso perder, né". olha que legal. Mas eu não acreditava que eu chegaria tão longe igual eu cheguei em tão pouco tempo, né.
E você muitas pessoas me falam assim: acho que eu preciso emagrecer, mas eu não quero ir na academia, ai, não quero começar uma atividade física, porque chegar lá todo mundo é magro, todo mundo é bonito, vou ficar constrangido". Você sentiu isso, Bruno? Olha, Adriana, e isso é uma questão muito importante, que foi um dos pilares, assim, que eu coloquei como meta na hora de iniciar. Porque eu já tive alguns emagrecimentos antigamente, meio por conta. Sim, Teve uma vez eu cheguei a perder 20 quilos, sei. mas depois voltei ao peso e foi cada vez mais alto. Uhum. Só que eu não tinha essa consciência e tudo, e o que que acontece muito? A academia geralmente é um ambiente muito tóxico, né? Sim, Querendo ou não dependendo, querendo ou não, a maioria das academias grandes e tudo mais, acaba sendo tóxico, não pela academia em si, mas claro. é difícil para uma pessoa, assim, que está em processo de emagrecimento, né, É. chegar ali e ver aquele monte de gente Sim, sarada e tal, é. né. Muitas vezes nem ocorre do pessoal ficar te olhando e tal, mas você Sim, tem essa mentalidade. é. Então qual que foi a meta? Buscar uma academia que eu conseguisse treinar, que tivesse menos gente, Sim, e não começar a academia logo de cara. sim. Porque isso foi uma frustração que eu tive no passado de começar a academia e não conseguir fazer os exercícios básicos. E a maioria das pessoas, o maior percentual de pessoas que vai a primeira semana na academia e depois nunca mais volta. Eu cheguei a pagar a academia, mensalidade, anuidade, né, e não ir, não voltar. E ir uma vez, uma semana e não ir mais. Sim, Porque a frustração era tão grande de não conseguir fazer, de fadiga e cansaço, que eu desanimei. é a maior parte da população é o que acontece, eles Sim. desistem, Então isso foi uma meta que eu coloquei pra mim, não começar logo independente de direto. qualquer coisa também, você se propôs a colocar, porque o preconceito mesmo tá na pessoa, né, é o Sim, que sim. você falou. Às vezes nem sempre o outro tá falando alguma coisa ou tá observando, mas, Mas isso foi é importante pra mim, sabe. sim, sim. Essa questão de procurar uma academia, assim, que me recebesse, assim, que eu tivesse um espaço que eu pudesse treinar tranquilo, Sim, te acolhesse, né. com certeza. E como que eu comecei? Comecei caminhando, bem simples mesmo, caminhando, No e seu eu ritmo, no meu ritmo, porque tranquilo, eu, querendo ou não, claro. eram 143 quilos em cima das pernas, né, então Exatamente, as articulações isso. Então e no primeiro dia, coisa interessante, né, como que a cabeça da gente sabota a gente. é Eu autossabotagem. estipulei uma meta, eu vou caminhar até local X. Sim, E no meio do caminho eu pensando: "Nossa, até aqui já tá bom, vou voltar, aham, e até aqui já tá bom". Aí eu cheguei naquele lugar, eu mesmo lutando contra a minha mente, né: "Não, sim. cheguei aqui, eu vou até tal lugar". Aí cheguei em tal lugar, na metade, falei: "Não, continuei". Aí começou a querer chover, eu falei: "Não, mas vai querer chover, eu tenho que Aham. voltar". Falei: "Não, vou até o fim, nem que eu molhe tudo". Uma luta dentro de você, né, E Bruno? fui, voltei, né, cheguei, né, os pés doendo e tal, e assim foi. E Um cada dia eu fui dia aumentando mais, um dia aumentando mais, todos aumentando, os dias aumentando. você ia fazer uma caminhada. Sim, minha mãe também foi de suma S importância nisso, porque ela me acompanhava todos os dias, ah, e no começo eu estava pra trás dela, né, porque eu s estava muito pesado com e ela muito certeza. levinha, né, Sim, então até eu conseguir chegar ali no mesmo patamar dela, levou um tempo. demorou um tempinho. Né. E Mas ela me é, acompanhou todos os dias, possíveis, né, foi raro os dias que eu fui sozinho caminhar, e sim. até hoje em dia a gente caminha, né. É um incentivo então, sua mãe, uma inspiração. Sim, sim. Que Não, minha mãe bacana. eu falo, assim, que é uma peça importantíssima do meu progresso aí, tanto na minha ajuda com alimentação e tudo mais, que ela que prepara minhas alimentações, Ah, mas no que apoio de estar junto ali, lado a lado mesmo. olha que bacana. Isso é muito importante mesmo, Bruno, é importantíssimo. E eu sempre falo, a caminhada tem um poder muito grande, né. Sim, Muita sim. gente acha que tem que começar correndo, já tem que começar pegando muito peso, já tem que começar parar de comer, não comer nada, e não é nada Não, disso, né, Bruno. não, na realidade existem muitos tabus, existem muitas ideias erradas sobre emagrecimento. É, Existe, muita gente prometendo milagres, né, e na real não existe milagre, não existe almoço grátis, atalho. não existe atalho. É, todo mundo Existe queria um milagre. sim, existe muita dedicação, muito trabalho envolvido ali, e correr atrás, né. Com Eu não certeza. acreditava em mim que eu ia chegar no ponto que eu cheguei, mas foi possível. Um dia quanto tempo foi isso, Bruno? Olha, foi aproximadamente uns 7 a 8 meses que eu cheguei na marca dos 50 quilos, De eliminar 50 de quilos. eliminar 50 quilos. Nossa.
50 quilos é uma pessoa, né, É Bruno? uma pessoa. A minha mãe pesa menos que isso, né, que ela é bem É, baixinha, pequenininha, entendi. então eu eliminei mais que o peso da minha mãe, pra você ter uma ideia. Você tirou uma pessoa de você. Sim, sim. E e aí tudo mudou na sua vida, Tudo mudou. Na verdade, acho que tudo mesmo. né? Porque era cansativo para caminhar, que nem eu te falava, que eu não ia na padaria, porque eu tinha não era nem preguiça, era dificuldade mesmo, porque eu sentia falta de ar, É, estava completamente cansaço. sedentário, né, Sim, Bruno? Muito jovem, mas sedentário. as pernas assavam, né. É. Então era tudo muito difícil. Um dia eu gosto, nas horas vagas, né, como hobby, eu gosto de mexer com madeira, com com tudo, né, essa parte de Você tem esse hobby, né? É sim. carpintaria, é isso? Sim, eu mexo com tábuas de churrasco e tudo mais, faço artesanalmente. Ah, que E bacana. um dia a gente tinha construído a parte de cima da minha casa e eu fui invernizar. Falei: "Ah, vou invernizar", Uhum. né. E eu montei o andaime, carreguei com muita dificuldade, o andaime dos pedreiros estava lá, porque imagina o meu peso, mais o peso dos andaimes, subi a escada, coloquei, montei tudo. No que eu subi, me deu um mal-estar e eu sentei naquele andaime e fiquei tão chateado de querer executar aquele negócio. Mas não conseguiu. Mas não consegui. Eu fiquei Sentiu muito chateado com uma aquilo. impotência mesmo, Era muito limitado, era tudo muito limitado, de né. movimento, agilidade, Sim. equilíbrio. Eu sempre gostei de fazer essas coisas assim, por exemplo, nesse mesmo cômodo que fez em cima, que é a área de churrasco e tudo mais, eu fiz um suporte da caixa d'água lá em cima. Então eu precisava subir lá para poder fazer a solda do suporte da caixa d'água, né. E eu subi, só que eu não passava entre o o vão de uma telha e outra. Então o que que eu tive que fazer? Eu tive que cortar um pedaço da madeira para mim conseguir passar no buraco, para subir lá em cima, fazer o que eu precisava fazer, depois descer e pôr a madeira de novo, Com todas né, essas com todas essas limitações, limitações. dificuldades, você ainda Agora você imagina eu com quase 150 quilos em cima de um telhado, né, era aquele nossa, que medo de uma perigo. telha quebrar e tudo mais, era muito difícil, né, mas ainda tentava fazer. Hoje em dia eu faço tranquilamente, né. Eu tenho lá essa madeirinha ainda, se eu quiser retirar ela, posso retirar, mas hoje em dia eu passo no local normal, né. Sim, sim. Mas eu tenho ela lá para lembrar de como foi, para não voltar para lá mais, né. Bruno, e quando você estava com esses seus 143 quilos, em algum momento passou pela sua cabeça de fazer bariátrica? De fazer cirurgia? É, Várias vezes, mas até para fazer isso eu tinha certa preguiça, vamos dizer assim, de correr de tomar atrás. uma atitude, de Sim, sair do platô, da zona de conforto. exatamente, até para isso eu tinha essa dificuldade, né, mas eu cheguei a cogitar, assim, algumas vezes. E o que que te fez mudar de ideia? Não sei, eu sempre tive um pouco de receio mesmo, porque, querendo ou não, a bariátrica ela te traz uma perda de peso, né, Sim, mas envolve alguns riscos também, né. vários riscos, com certeza, né. Alguns riscos e até consequências mesmo para a vida, né. E futuramente muitos efeitos colaterais, né. Sim, de falta de absorção, né, e tudo É, de mais. nutrientes, né, falta de absorção de nutrientes, desencadeia depressão, né, anemia, muita são muitos efeitos colaterais, Sim, acho que são casos e casos, né, com acho que casos certeza. de que não há outra opção, É, que a pessoa precisa de um negócio ali urgente, tudo bem, mas, no meu caso, eu tentei uma opção que eu achei mais viável para mim e funcionou, né. Então eu vejo assim, é que nem eu te disse, é muito difícil sair dessa bolha, mas com apoio, com ten dedicação, dedicação é né, possível chegar. perseverança, né, Bruno, porque eu vejo assim, tem que ter tem que ter uma perseverança, que Sim, realmente não é fácil, sim. mas não é impossível. E o que que é legal, o que que é gostoso, né, como eu te disse, eu comecei caminhando devagarzinho ali, comendo saudável, logo no primeiro dia, na verdade, eu já cortei totalmente sal e açúcar. Nos primeiros Nos dias primeiros dias. Eu acho que eu fui até um pouco radical, né, acho que é, não precisa ser dessa forma, mas eu botei como meta, quero cortar sim, sal e açúcar. E eu comia tudo, carne, comida, tudo sem sal e açúcar. E eu aprendi a utilizar dos temperos, né. Existem tantos temperos, você vai no Empório hoje em dia, você tem uma infinidade de temperos que você pode usar. que são saborosíssimos, né. Exatamente, eu não sentia falta nenhuma do sal e açúcar. Eu senti mais falta do açúcar assim, eu gosto muito de café, né. Ah, você toma muito café. Tanto é que a minha mãe ela gosta de fazer o processo todo, né.
Então, eu tenho um primo que é produtor, então ele sempre traz o café em grãos Os ali. Minha mãe gosta grãos, de torrar, depois moe na hora de moer. fazer o café. Ai, que Então a bacana. gente toma um café de verdade mesmo, né? Diferente Uhum. do café que a gente compra no supermercado e Sim, tudo sim, mais. muito mais saboroso, né. Sim, e eu gosto, né, muito de tomar café ainda. E eu, no programa de emagrecimento, eu poderia tomar café o quanto eu quisesse, Desde que desde que fosse sem açúcar. exatamente. E eu estava muito acostumado com açúcar, né? E foi um desafio. O café, parar de tomar café. Eu cheguei um tempo a parar de tomar café, porque eu não queria consumir o açúcar, mas também não queria parar. É, você não queria deixar de tomar o café com açúcar, no caso, né. Exatamente. É, Mas aí o que que eu fiz? Eu fui retirando gradualmente, sim. né? E um dia eu falei: não, hoje eu vou beber sem açúcar. E hoje em dia você toma totalmente sem açúcar seu café? Hoje em dia eu tomo sem açúcar, É né? puro. Até esses dias eu não me lembro em qual lugar, mas me ofereceram café. A Aham. moça falou: você quer açúcar ou adoçante? Eu falei: não, nenhum dos dois. É, as pessoas assustam, né. Sim, É muito bom, é é muito muito bom. melhor. É, eu também tomo café sem açúcar, as pessoas assustam mesmo, já vem com adoçante, né, Sim. o açucareiro. E é interessante como o paladar da gente é adaptável, né? É, E, é. assim, quando que você sentiu a primeira vez, tipo, sentiu diferença dentro desse processo? O primeiro dia que você sentiu uma diferença, tanto psicológica quanto física, e se nesse processo todo chegou algum momento assim que você deu aquela desmotivada, psicológico foi lá embaixo, porque tem isso também no processo de emagrecimento, né? Que a pessoa fala, nossa, eu vou dar uma escapada, vou fugir um pouquinho da rotina, não está funcionando para mim. Olha, dentro do meu processo desse tempo, eu estava muito focado. Tanto é que o pessoal comia pizza na minha frente, eu nem ligava. É mesmo, você Com conseguiu. Eu conseguia. Eu fui em aniversário, eu estava pessoal comendo bolo, eu bebendo água. Levava minha marmita no aniversário, pra você ter uma ideia, né. Ô Bruno, mas então tem que ter uma programação. Você no caso, então você falou levava sua marmita, então você tenha um cardápio. Sim, Você tem um sim, acompanhamento de nutricionista, tem exatamente. ainda até Ho hoje, Hoje em dia eu Bruno? mantenho acompanhamento nutricional. Olha Isso é que importante porque, um dos erros é comer errado, né. Então a exatamente. gente peca por comer quantidade errada, coisas erradas, né, Combinação errada. combinação errada. Então às vezes a gente acha que tá comendo certo, mas tá comendo errado, né, e isso é muito comum de acontecer. Então Então hoje em dia eu tenho uma dieta, pensada para minha necessidade diária. Então eu e realmente peso no balancinha, e tal. sai caro, Bruno? É muito mais barato, na verdade. Eu uso um exemplo, assim, eu gostava muito de uma bolacha, que ela tem um chocolatinho por cima, que essa bolacha custa em torno aí dos R$ 7, R$ 8 um pacotinho, né. Eu comia 2 desses pacotinhos, assim, tranquilo, numa tomada de café ali. Então já iam Então R$ 14 aí, exatamente. né. Se Por eu for na feira, por exemplo, eu compro, sei lá, 5, 6 pés de alface por muito menos que isso. porque uma das desculpas das pessoas é dizer que fazer dieta é caro, né. Não é caro, é caro assim, hoje em dia tem muita inventação de moda, né. Tem, Você tem que tomar o leite da cabra que vive lá no alto da dos Alpes. dos Alpes suíços. Aí vai ser caro mesmo, é lógico, você tem que tomar o café não sei das quantas. Não é gente, é comida de verdade, não tem É comer arroz, você come arroz, você come de feijão, tudo, verdura, carne, legume, de tudo. fruta? É lógico, né, eu não vou comer uma costela ali todo dia e achar que vai dar certo, né. Eu Então como carnes magras, né, patinho, que mais? Lagarto, contrafilé não, como é que chama? Filé mignon. filé mignon, Contrafilé já é o churrasco, né, e a gente já deixa ali pra esporadicamente, tá, porque confundindo as carnes aqui. Mas isso é importante, né, a gente selecionar ali o que é interessante ali para o dia a dia. então você tem as suas marmitas, você me disse que a sua mãe te ajuda nessa Sim, preparação. sim, ela prepara diariamente,
Tá, né? Mas eu acho muito interessante também a opção do pessoal que prepara várias marmitas, assim, planejadas já pra pra semana. semana, assim, eu acho muito interessante isso. Dá pra tirar um dia na semana e cozinhar, né, Sim, pra sim, semana toda, congelar sim. e porque aí não tem como errar, né, Bruno? Exatamente, tem que ter um planejamento, e isso é fundamental, porque o que que acontece muito, inclusive no programa de emagrecimento era muito falado isso, do planejamento. Porque o que que acontece, principalmente esse planejamento ser na sexta ou sábado ali, que você consegue se planejar para a semana. Sim, Porque é muito comum chegar no dia ali e falar: "Ah, eu não tenho tal coisa, então vou comer isso". é, Então aí você já deixa planejado, já tá tudo pronto, você não não tem vai como a errar. chance de errar é menor. Bateu aquela fome, tá naquela hora, nossa, e agora, o que que eu vou comer? Aí você Exatamente. já tem tudo prontinho para aquele horário, Sim, não sim. não dá para errar, então isso ajuda muito. Então uma coisa que você aconselha as pessoas é ter esse planejamento. O planejamento é fundamental. Desde se a pessoa não conseguir fazer diariamente, né, porque muita gente não consegue, mas dá para fazer, tirar um dia na semana, né, Exatamente. cozinhar, congelar e carregar, né, Bruno? Sim, o pessoal fala que dura 5 dias uma marmita na geladeira e até 30 dias no congelador. Ah, que interessante. Então, dá para se planejar, né, e fazer. Ou mesmo você comprar pronto, né, tem muito local aí que vende comida saudável, né. É, hoje em dia tem bastante facilidades, Sim, então mas o negócio é a pessoa querer emagrecer mesmo, né, a exatamente, pessoa querer mudar o estilo de vida, né, porque emagrecer, né, Bruno, envolve muitas coisas. Hoje em dia sim, eu sim. vejo que você está num patamar que você já perdeu bastante e você continua perdendo peso? Olha, eu continuo, perdendo peso. A minha meta eu tenho uma meta a chegar que é uns 85 quilos, 87 mais ou menos. Hoje você está com quanto? Eu tô com não sei exatamente quanto eu tô, mas eu tô com um pouquinho mais de 90. Tá, Andei ganhando um pouquinho de peso, né, em que é natural, né, que é Bruno? natural, não vejo desmérito nenhum nisso. Claro. O que que muda de hoje em dia para antigamente? Eu sei de onde eu saí, eu sei para onde eu tenho que voltar, eu tenho uma consciência, né, do Sim, que é saudável, do que não é saudável. Então, eu exagerei aqui tal dia, que eu fui em tal lugar, agora eu tenho que me conter aqui, né. E também não é se matar num dia para sacrificar no outro, vida que segue, você sai da linha às vezes, Bruno? completamente normal. Você é normal, né, Normal. um ser humano. Sim, sim, hoje em dia eu como de tudo, eu como pizza, eu como churrasco, eu como doce, Tá. normal. Só que com controle, né. Hum, A diferença é que antigamente eu não tinha controle. era até passar mal, Era até vamos passar colocar mal, assim, até passar mal, era uma sensação justamente. de mal-estar mesmo, né, Sim, sim. de não de colocar pra dentro, vai colocando, 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 Tá sem gostoso, então aquilo chega um ponto que não é fome, nem né. mastigava, Né, dependendo da praticamente, comida né, não. Bruno, poucas mastigações. Sim. A questão da mastigação, isso é muito importante, né, isso também traz saciedade, né. Traz saciedade, porque demora a chegar no cérebro, né, que você tá alimentado. Uma dica também que a gente via é essa questão da mastigação, a questão de não mexer no celular enquanto está comendo, por exemplo, É né, uma que às hora vezes sagrada. sim, se dedicar totalmente àquilo. Na época eu parei até de seguir perfis, né, de comida e tudo mais, porque aquilo influencia a gente, né. Você tá ali, às vezes você não tá nem com fome, você tá mexendo, você vê um hambúrguer ali, é lógico que vai te dar de vontade de comer aquilo, né. Aquilo é feito pra te Tudo influenciar. é tendencioso mesmo, né, Sim. Bruno, a gente vive nisso, né, numa indústria que que te fala que você tem que comer toda hora, né, tem que comer muito, toda hora sem comer. Sim, eu tinha um diário também que eu anotava tudo que eu comi durante o dia, né, os progressos que eu tinha feito, até o tempo que eu tinha usado do celular, né, eu anotava, porque era o que tirava a maior parte do meu foco É nessa uma questão de alimentação, de alimento, de ver coisas que me geravam impulsão alimentar ali, né, é. compulsão. Então, isso é interessante também, mesmo ter um caderninho pra você anotar, né, seus progressos diários ali, é interessante. É um planejamento mesmo, Sim, sim. porque
as pessoas, elas planejam de comprar um carro, elas planejam comprar uma casa, elas planejam de viajar, de de tudo que é o ter, né, e o ser, a saúde, que é o caso, eles deixam para trás, né. Exatamente. E lá na frente fica muito mais caro. Tomar remédio é muito mais caro do que você investir hoje em dia na sua saúde, né, em alimentação, né. E esse investimento que a gente está falando é dedicar a comer melhor, não é investimento, porque muita gente pensa que é gastar muito, não, é Sim, investir, é tirar o tempo, se programar, planejar, praticar atividade física, tomar água. Você toma muita água, Bruno? eu acabei de completar aqui minha aguinha aqui, e isso é interessante, né. Estudos dizem que o ideal pra gente são 35 ml de água por quilo corporal. Isso. Eu acreditava que eu tomava muita água, mas na verdade era bem pouco. Lá no início eu cheguei a tomar 5 litros de água, né, porque É, 35 ml multiplicado pelo meu peso pelo dava seu uma peso, pancada de água, né. com certeza. Hoje em dia eu tomo até um pouquinho mais do que seria necessário, eu tomo em torno de 3,2 litros, eu acho, né, porque eu tenho uma garrafa grandona de um pouquinho mais de 1 litro, então eu tomo 3 garrafas dessa. Ah, você tem uma garrafa de 1 litro. Eu tenho uma garrafa que ela é térmica e tudo, ela me Tá. acompanha todos os dias, né, inclusive quando eu vou viajar eu levo ela. E como é que eu controlo isso? Muita gente fala: "Ah, mas tomar água é difícil, não sei o que tem", e eu achava também, Aham, né, sério e mesmo. no começo realmente era, É mas verdade, eu conheço muitas pessoas que não tomam água. sim, é muito comum. É muito comum. E no início, era um pouco difícil mesmo, ir no banheiro toda hora, mas o É, corpo vai se adaptando. sim, Então hoje em dia eu já não vou no banheiro com tanta frequência. E como que eu divido isso? Como eu tomo 3 garrafas, eu tomo uma de manhã, sim, uma à tarde e uma à noite quando eu tô na academia. Então perfeito. dá perfeito. A água é muito importante. E Sim, aliás, muitas vezes que a pessoa acha que é fome, não é fome, é é sede. sede. É E sede. engraçado, né, hoje em dia que eu tô falando com você aqui, como eu te falei que eu não tinha batido minha meta de água hoje ainda, Aham. eu começo a sentir sede, né, porque eu tô com o meu corpo tá pedindo água, né. E ainda mais que estamos conversando muito, né, Sim. e isso gasta, a gente perde líquido, né. Mas às vezes tem dia que tá meio corrido, assim, eu falo: "Nossa, eu tenho que parar pra beber água, porque eu tô me sentindo ressecado mesmo", começa a boca, a garganta a ressecar. Então É, isso é interessante, essa calcula aí, sensação. calcule o seu peso multiplicado por 35, que você vai achar a quantidade ideal de água. Então, olha essa dica, gente, passa aí novamente, Bruno, é o 35 35 ml, no caso 35 multiplicado pelo seu peso, é a é o volume quantidade de ideal de água aqui para o seu corpo. tomar diariamente, né, Sim. tomar diariamente. Tem gente que fala assim: "Ah, mas hoje tá frio, não vou tomar água não, Sim. né". Não precisa ser necessariamente água, né, é líquido. É líquido, Você mas pode diluir isso em chá, em café, sem açúcar, né, sem Bruno? açúcar, exatamente. Os chás também, eu bebia bastante chá, eu aprendi a gostar de chá, não odiava chá. Porque eu tinha a chá me remetia sempre a estar doente, a estar É, gripado, é, né, e eu aprendi a descobrir vários tipos de chá, chá gelado inclusive. E hoje em dia chá, eu consumo chá assim, com tranquilidade, sem açúcar, né. claro. E quanto mais natural, melhor ainda, Até né. teve um dia eu cheguei em casa, tinha um chá lá, eu peguei e bebi. E estava com açúcar. Eu falei: "Nossa, mas que chá mais ruim que é esse aqui?". É, Era o mesmo chá que eu já estava habituado a habituar beber, mas com açúcar. entendi. E eu estranhei demais. Hoje em dia você não tem essa necessidade de adoçar nem de salgar as coisas para sentir o Não, sabor, né. não. Pra camuflar na realidade, né, camuflar o Sim. sabor. Bruno, e a sua dieta, assim, no dia a dia, você o que que é? É fruta? Você come fruta, legume, tem ovo, carne? Sim, sim, a minha dieta hoje em dia é baseada comida normal, Você come né. abacate? Sim, na verdade eu não sou limitado a um tipo só de fruta, né, tem várias opções de fruta que eu posso trocar, substituir, né. São Aham. pesadas as quantidades, né. Você pesa então? Sim, eu peso as quantidades. Tem uma balancinha lá na sua Sim. cozinha. Sim, tem uma balancinha que é muito importante, porque não adianta medir no olho. Isso que a gente peca. Às vezes você olha e fala: "Ah, isso aqui tem tanto". Você põe na balança, dá o dobro, o triplo, né. Então nisso as calorias vão embora, né. E pão? Você come pão?
Eu como pão. No café da manhã? Sim, no café da manhã, inclusive eu tenho 2 cafés, né, na minha dieta atual. Nossa, você come bastante então. Sim, sim. É o que eu falo, não é comer pouco, né, é comer correto. Com certeza. Então eu tenho um café hoje em dia na hora que eu acordo, né, Tá. e tenho outro por volta das 10 horas da manhã, que é um lanche da manhã, que eu posso escolher. Se hoje, por exemplo, eu comi pão no café da manhã quando eu acordei, e no lanche da manhã eu levei ovo, né. Hum. Ovo, foi ovo. Porque muita gente fala assim: "Ai, mas se eu não comer pão de manhã, o que que eu vou comer?". O que que a pessoa pode comer de manhã, Bruno? Olha, na realidade, como eu te falei, é interessante ter um acompanhamento nutricional, porque o que vai ser para mim, vai Não ser serve diferente pra para você, por exemplo. Mas o pão não é o mas voc vilão, né. o pão não é o vilão, é a Diferente de você quantidade. comer 6 pães, né. Mas a sua dieta, igual você falou, não restringe apenas um alimento. Se a pessoa quiser comer outras coisas no café da manhã, tem uma variedade, Sim, né. sim, exatamente, né. Eu gosto muito de mamão, por exemplo, de manhã. Por que o mamão? Ele é um regulador intestinal, então ele me ajuda ali, um modulador intestinal. Então as frutas de fatia em geral, né, mamão, melão, né, que foi sugerido pelo meu nutricionista. Perfeito. Mas eu posso substituir por outras frutas também. É, e sempre colocando, tem um acompanhamento nutricional, que é isso mesmo que você falou. Não é receita de bolo, que serve para um, não serve para outro, Sim, sim, né, exatamente. igual exercício físico, cada um tem o seu exercício, aquela série, né, que é exatamente para você, aquele planejamento de exercícios que é individual. Sim, mas, além das frutas, né, o pão, eu opto pelo pão integral, né, Uhum. mas existem, opções de pão integral que são muito gostosas, né. Tem alguns que realmente são muito ruins, Sim. mas existem opções, até eu lembro de uma amiga minha, né, que ela também fez programa de emagrecimento, ela falou pra mim: "Nossa, eu achei um pão aqui que parece pão de vó, me lembra pão de vó, que ele é tão macio, a fatia grossona, assim, e é super gostoso, né, você nem parece que você tá comendo um pão integral". Ai, então, Então que eu como bacana. Tem queijo, eu como frutas em geral, arroz, feijão, carnes magras, sim. né. Bruno, sabe o que eu queria te pedir agora? Porque você trouxe aí um antes e depois pra gente, né, Ah, das sim, suas das roupas. roupinhas, roupa é um assunto interessante, roupa era uma eu tinha muita dificuldade, né, com roupa, então eu tinha umas 2 calças só que me serviam, umas 3 camisetas, então eu já não saía mais, porque não tinha Não roupa, tinha não tinha ânimo. ânimo, não tinha nada, então a questão das roupas era bem difícil. Você sentia excluído, Bruno? Sim, com certeza. É, Era dos muito amigos. sim, era muito difícil entrar numa loja de roupa, por exemplo. Entendi. Porque além de achar o tamanho ser difícil, era difícil achar uma coisa que ficasse bom, né, que ficasse visualmente bom. Sim. Que número você lembra o número da sua calça? Olha, eu cheguei a usar 56, se eu não me engano. E hoje? Hoje em dia eu uso 42. Nossa, É meu muita Deus, coisa, né? muita coisa. O manequim perdeu muita medida. Muita medida. E E minha você mãe é costureira, né? tá. Então, essa roupa que eu trouxe inclusive eu quis deixar, porque pra mim ter parâmetro de onde eu saí. Mas Então algumas calças ela foi apertando, 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 chegou um momento não dava pra apertar mais, tive que realmente trocar. olha que maravilha. Mas mostra pra gente então, Bruno. Sim, claro. Pode Pra que câmera eu mostro aqui? pode pegar. Aqui, ó. Pega mais fácil. Pega, por gentileza. Vamos pegar aqui, deixa eu achar. Eu trouxe até uma atual, pra gente comparar também. Nossa, essa aqui é um pouco menor, essa aqui é 52, Tá. mas ela já era bem grandona. Uma camiseta. Camiseta também era menor. Nossa. Camiseta. Não, vamos mostrar aqui, ó. Na central. Olha, Gigante, né? gigante. E isso, assim, gigante não ficava larga, não, ficava justinha. Ficava justinha. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui uma atual, pra você ter uma ideia. Então essa calça aqui era 52. Essa 52, mas já teve maiores também. Essa aqui eu não lembro se tem remendo embaixo da peça, não.
Mas uma coisa bem comum era remendo embaixo da perna. Tá, Porque a porque perna esfregava tanto uma na outra que desfazia a parte de baixo da calça. você não conseguia Aqui, achar. De tamanho. Gente, olha aqui. Olha, só para ter uma ideia, né? E a camiseta? A camisetinha da criança era Meio grande. grande. Bruno, atualmente é essa a sua camiseta? Olha, dá para ver o fundo, Até na manga, pra você ver a diferença que dá na manga. Hoje em dia, se eu coloco, principalmente no manga. hoje em dia, se eu coloco uma camiseta dessa grandona, a manga vem aqui embaixo. Muita diferença. Nossa, realmente, Bruno, é outra pessoa, né? Sim, outra pessoa, né? E uma coisa assim que foi me motivando, né? É gostoso, né? No primeiro mês foram 12, 13 quilos. E isso eu queria cada vez mais, né? Eu ia buscando. Foi progressivo, né? Foi aos pouquinhos, Sim. mas eu cheguei aos incríveis 50 e tantos quilos a menos. Nossa, que maravilha, Bruno, que maravilha. Hoje em dia, então, você pode dizer que você tem uma qualidade de vida, né? Sim, sim. Hoje em dia eu não me canso mais a caminhar, até mesmo para correr, correr era impossível, né? Então você corre hoje. Sim, hoje em dia não é uma atividade física assim, tão que eu pratico tanto, corrida em si, mas eu consigo Mas, correr mas hoje em você, dia. se você quiser correr Sim, hoje, com se certeza. você quiser subir em cima daquele telhado lá e não precisar, né? Tranquilamente. Agora, hoje em dia, com mais facilidade, mobilidade, Mobilidade, dores, equilíbrio, dores é outra coisa, outra vida. e a sua autoestima. Não, minha autoestima é outra, É né? outra pessoa, Hoje em né? dia eu consigo olhar no espelho e gostar do que eu tô vendo, né? Sim. Em realmente me sentir feliz com o meu corpo, né? Não é só em É, questão de visual, mas em questão de ver que eu tô saudável, né? principalmente isso, né? Porque eu vejo assim, Bruno, as pessoas elas acabam desanimando porque, lógico, a estética, né? Emagrecer, a estética, ela é importante. Mas quem entra já pensando só na estética, querendo perder aí 20, 30 quilos de uma vez, assim, não vai acontecer, acaba ficando frustrado. Tem que pensar como você fez, né? Sim, Pensar que é na saúde, você estava hipertenso, ácido úrico alto, sem mobilidade, sem equilíbrio, né? Flexibilidade, sim, flexibilidade não autoestima. existia, né? Então, são várias coisas, né? Você estava limitado realmente. Então, você foi motivado pela sua saúde. E a Sim, sim. estética veio em curto prazo de tempo, né, Bruno? Veio de brinde, né? 7 meses, 7 8, meses, em torno de 7, 8 meses. foi muito rápido, muito rápido. E uma coisa que é até a sua área, né? Você vai saber dizer melhor que eu, mas o pessoal me pergunta: ah, e flacidez? Você não teve flacidez? Sim, Né? Lógico, tem, né? Um claro, pouquinho tem. muita pele, né? Mas o que que me ajudou muito nessa questão? Academia, musculação. Que é o que tem que fazer, né, Bruno? Sim, Eu sempre coloco aqui, né, com os meus alunos também, com as pessoas que perguntam para mim, mas o que que eu tenho que fazer? Qual atividade? A principal é musculação, sim, né, sim, Bruno? E é o que exatamente. você pratica. Sim, hoje em dia eu pratico musculação, né? Meu treino diário é de em torno de 1h30, 2 horas, dependendo do treino. É bem volumoso e bem intenso. E eu acho que isso foi fundamental para mim, né? Eu tenho até algumas fotos do início, vídeos treinando, né? Era Depois a bem, gente vai mostrar aqui sim, tudo, o seu antes e depois, né? era assim, no começo era difícil, né? Eu lembro certinho o primeiro exercício que eu fui fazer na academia, que foi o afundo. Fui fazer um afundo com 8 quilos de cada lado. Eu tremia, mas tremia, 8 parecia quilos com uma barra ou com halter na com mão? halter, com dois halteres, Com um par de isso, halteres, né? Para o pessoal saber que a fundo isso, que é o agachamento, né? é unilateral. Isso, e parecia que tava fincando uma faca na minha coxa, né, de tanto que doía. Eu saí da academia praticamente arrastando aquele dia, Sim, e fui progredindo, né, e eu cheguei à marca de 44 quilos de cada lado, no afundo. que bacana. Nossa, muito, Então,
Muito, muito. É uma escadinha que você vai subindo ali aos pouquinhos, né? Você vai ganhando resistência, vai ganhando força, É, é vai um, ganhando é um mobilidade. tijolinho, que é o que você falou, né, Bruno? Você não chegou em 143 quilos de um dia para o outro. Então não vai perder 143, né? 143 não, né? Não vai perder peso de um dia para o outro, né? Exatamente. Assim como o ganho de força, Exatamente. de tudo, não é de um dia para o outro, né? Não, Mas isso é é. muito legal, muito gratificante você ver o seu progresso ali na academia e Porque a musculação também tem uma coisa muito bacana, né? Você compete com você mesmo, né? sim, não tem, você não vai competir com ninguém, né? Se Exatamente. você fizer, você vai ter resultado. Se não fizer, você não vai ter. Exatamente. Então é a gente ser melhor que foi, não é isso que Sim. você faz a musculação? É você ser melhor que foi ontem, não é E isso? nessa questão de flacidez, por exemplo, eu acredito que a musculação me ajudou bastante. A musculação é um remédio, Sim, realmente, né? É um remédio. E, e conciliado com uma alimentação saudável, é perfeito. Então não tem erro. exatamente. O que não pode ser imediatista, né? Sim, sim. Não dá para ter um resultado, falar assim, eu comecei a fazer musculação hoje, mês que vem eu já quero ter um resultado aí bacana. Não é de um dia para o outro. E aquela questão também, né? É perder peso vai ser mais voltado ao déficit calórico, né? Então é a alimentação. É a Se alimentação. você fizer alimentação déficit calórico, você vai perder peso, pode É, ficar parado. não tem erro. Mas e o formato que seu corpo vai ter? É aí que tá a Exatamente. questão, Isso. né? Aí que a musculação entra em cena, né? Bruno, sabe, uma das coisas que eu quis trazer você aqui para falar com o pessoal é porque você atingiu isso naturalmente, né? Naturalmente, sem Sim, cirurgia, sem medicação, né? Apenas mudando a sua alimentação e praticando atividade física. E porque quando a gente entra nas redes sociais, principalmente aí no Instagram, a gente vê só gente bonita, né? Corpos maravilhosos, tanquinhos, mas por trás disso tudo tem muita coisa, né, Bruno? sim, Não podemos generalizar, claro, mas às vezes um corpo perfeito, as pessoas estão querendo fazer coisas que não tem necessidade, né? Às vezes a pessoa nem não tá nem sobrepeso. Eu sei sim. de pessoas que fazem bariátrica, de pessoas que fazem intervenção cirúrgica, tudo para conquistar uma beleza inatingível, aliás, né? Sim. Na realidade, a questão da perfeição, né, a gente nunca vai alcançar, né? Nunca foi minha pretensão, na verdade, né? Chegar assim, no físico tal. Não. Minha pretensão foi ser saudável, melhorar meu dia a dia mesmo, minha vida, né? Com Nem a certeza. gente falou, hoje em dia eu tenho uma qualidade de vida melhor, né? Não me canso, consigo fazer algumas funções que eu não conseguia fazer, que tinham limitação. Não toma nenhum remédio. Não tomo nenhum remédio, assim, para problemas crônicos, como diabetes, por exemplo, que é bem comum, né? E, Com certeza, que era para desencadear. colesterol, sim. E tem a questão do produto, né? Hoje em dia é muito vendido o produto, o milagre, É, né? Então a gente vê muitos influenciadores hoje em dia nas redes sociais, né? Com aquele corpo perfeito. sim, Mas por trás daquilo tem muita coisa, né? com Tem certeza. muito procedimento e tudo. E essa questão do saudável é interessante, N- né? é essa mensagem mesmo que eu queria que você trouxesse. Que é possível, né? Que É é possível, possível. é Sim, possível. Eu não botei uma meta assim, tanto é que eu no início eu achava que eu não ia chegar, sim. mas que nem eu te disse, foi gratificante ir vendo o progresso e querendo cada vez mais, né, Ai, até chegar em quase 60 quilos off, né. ai, que legal, Bruno. Mas aos poucos, é um dia de cada vez, Respeitando, né, seus sim, limites, respeitando seus limites, fazendo coisas com o pé no chão, né, com certeza. e o resultado vem mesmo, Ai, que não bacana, tem o que Bruno. dizer. Olha, eu quero te agradecer muito a sua presença aqui, tá? Foi de extrema importância. Gostaria muito que você passasse alguma mensagem para quem está nos ouvindo aqui. Acho que vai ser você é um incentivador, né, você é um motivador de pessoas. Sim, sim. Você é uma pessoa que a gente pode falar assim: "Nossa, se ele conseguiu,
né? Eu também posso, porque tem pessoas que precisam às vezes perder 5 quilos, 2 quilos e começa a tomar medicação, e você perdeu aí mais de 50 quilos Foram mais de 50 quilos em um curto em período de curto. tempo, né? Exatamente. E sem tomar medicação, sem fazer cirurgia bariátrica. Sim, Muito sem legal. optar por atalhos, né? É Sem optar por lógico, todo mundo atalhos. é livre para fazer o que quiser, né? Claro, claro. Mas Mas é só pensar, né, quais que são as os prós e os consequências. contras, Isso, né? exatamente. Mas o que a gente está passando aqui é que é possível. É E você possível de é uma forma prova saudável. disso, né? Isso. Um recado que eu queria deixar pro pessoal é isso, acreditar no seu potencial. Não é fácil, não é fácil sair dessa bolha. A gente, quando está nessa zona de conforto, né, a gente sempre quer permanecer ali. Mas é isso, é tentar furar a bolha de alguma forma, ver como sua vida tá, como que ela pode melhorar. E no início eu também não acreditava, mas eu tô aqui para contar a história e dizer que sim, é possível. Né? No início eu não achava que eu ia chegar lá nos quase 60 quilos, mas foi aos pouquinhos, foi 13, foi 12, foi 9, e eu tô aqui hoje, né? Já engordei um pouquinho, já perdi mais um pouquinho, mas hoje em dia eu sei até onde eu posso ir, onde eu posso voltar, e é possível, e já influenciei várias pessoas positivamente, né, com a minha história, e eu fico muito feliz nisso, em ter saído de uma pessoa totalmente sem autoestima, totalmente sem perspectiva ali para onde eu tô hoje, em poder ajudar outras pessoas com a minha história, com o meu depoimento. E é isso. Ai, que bacana, Bruno. Quero te agradecer mais uma vez, tá? Eu E eu agradeço. te admiro muito. Obrigado. Porque como eu trabalho na área, eu sei que não é fácil, né? Sim, Mas é admiração mesmo. Bacana. Continue inspirando pessoas. obrigado. Fico feliz. Gente, então é isso. Fica aqui mais um Papo com a Adri. Se vocês gostaram aí, dê um like, curtam, compartilhem, inscrevam-se, comentem. Então, até mais!